Olá, Igreja Voz, seja bem-vinda a mais uma Estação das Células, o Deus Pródigo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3, Redefinindo Pecado. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando então sobre o capítulo 3, Redefinindo o Pecado. Já vou direto ao texto. Lucas capítulo 15, versículo 29. Todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor, feito um escravo. Essa é a fala do filho mais velho diante da atitude do Senhor, diante do Pai, para com o filho mais novo. Você já sabe a história, sabe como é que o pai reagiu diante da postura do filho mais novo, faz um banquete e nessa hora o filho mais velho fala: eu tenho trabalhado todos esses anos feito um escravo. Nós vamos refletir então, redefinindo o pecado. Talvez se você perguntasse para algumas pessoas o que é felicidade, você encontraria alguns tipos de resposta. Provavelmente a primeira resposta seria: feliz é aquele que segue as regras, obedece e no final recebe a bênção do Senhor. Aquele então que segue, obedece, recebe a cartilha, faz tudo conforme a cartilha está mandando e essa pessoa é abençoada. Provavelmente você vai ouvir esse tipo de resposta e ouvir sabendo que essa pessoa muito provavelmente segue esse tipo de, vamos colocar, filosofia de vida. Eu sigo as ordens, as regras e de alguma maneira eu garanto as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Talvez você encontre um outro tipo de resposta. Feliz é aquele que descobriu que quanto menos regra, quanto menos tradição, quanto menos autoridade, mais fácil é para eu buscar os meus interesses, a minha realização pessoal e de alguma maneira conseguir saciar os meus desejos. Quanto mais saciados os meus desejos são, mais feliz eu sou. Então, às vezes a gente encontra esse tipo de resposta, aquele que obedece para garantir as bênçãos e aquele que de alguma maneira age com uma atitude até libertária. Quanto menos regra, quanto menos são as autoridades, as ordens, mais fácil é um caminho para eu seguir diante da minha vida e assim ser muito mais feliz. A verdade é que os dois filhos, e a gente vai chamar de dois filhos perdidos aqui, eles se parecem muito com esse tipo de filosofia de vida. O filho mais novo é aquele que entende, então, que quanto menos regra, melhor. Então, eu recebo do meu pai a minha herança, a minha parte da herança, e eu sigo a minha vida sem precisar dar nenhum tipo de satisfação ou até mesmo não preciso ser responsável sobre alguém ou sobre alguma coisa. Essa é a atitude, às vezes, do filho mais novo, e você consegue até pensar em pessoas que levam esse estilo de vida. Mas o filho mais velho, ele tem uma característica diferente de trabalhar todos esses anos feito um escravo, para que de alguma maneira ele possa conseguir alguma coisa, para que ele possa garantir as bênçãos. E a verdade é que Jesus vai nos mostrar sobre essa parábola aqui que essas duas posturas diante da vida, elas estão erradas. É muito comum a gente encontrar essa postura diante da vida e elas estão completamente erradas. Então, o que Jesus vai fazer aqui é nos mostrar uma alternativa muito possível, muito real de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente pensa sobre essas duas filosofias de felicidade, por exemplo, a impressão que dá é que não dá para fugir muito disso. Ou eu vou para um lado de seguir as regras a ponto de ser beneficiado por aquilo, ou de seguir as minhas próprias regras e a partir disso viver numa liberdade. Como se eu abraçasse um lado, automaticamente eu desprezasse o outro, ou vice-versa, ou se eu concordasse com alguma coisa. A verdade é que Jesus vai dizer que ambos estão errados. Essa postura diante da vida, ela está errada.
E por que Jesus considera que essas duas posturas estão erradas? Por mais que a impressão que dá é que a vida do filho mais novo é uma atitude ruim, né? A gente fala assim que ele é o mal diante dos padrões da sociedade. E às vezes o filho mais velho, ele é o lado bom da coisa. E o que Jesus está querendo dizer aqui é justamente que os dois filhos estão perdidos. Então, é aqui até para a gente poder ressignificar ou alterar a nomenclatura dessa parábola, que não é simplesmente a parábola do filho pródigo, mas o que Jesus está querendo dizer é que os dois filhos são perdidos. Então, não é simplesmente aquele que recebeu do pai e usou como se não tivesse um pai, ou usou como se não tivesse Deus. Não é simplesmente sobre ele, mas para dizer que os dois filhos estavam igualmente perdidos. E por que eles estavam igualmente perdidos? Porque os dois queriam as coisas do pai, mas não queriam o pai. Então, o filho mais novo desejava as coisas do pai e de alguma maneira estava alienado ao relacionamento com o pai, mas ele não desejava o pai. E o filho mais velho, da mesma maneira, por mais que estava ali num aspecto um pouco mais disfarçado e um pouco mais oculto, porque estava servindo, estava trabalhando, mas aqui ele revela o coração. Ao ver a atitude de misericórdia do pai para com o filho mais novo, ele revela: eu estou aqui há tanto tempo trabalhando igual um escravo. E é nessa hora que Jesus vai dizer: olha, os dois filhos estão perdidos. Os dois filhos estão totalmente ou igualmente perdidos. E aqui significa que os dois estavam alienados ao Pai. E às vezes essa é a nossa relação. A gente ou está abraçando a característica de filho mais novo, ou estamos abraçando a característica de filho mais velho, de que estamos nos relacionando com Deus para de alguma maneira garantir as bênçãos, para que lá no fundo Deus faça o que a gente quer. Os dois filhos estão perdidos por causa disso, porque os dois acham que podem controlar o pai. E é muito importante a gente chegar num tipo de consciência e fazer um tipo de autorreflexão sobre como a gente tem levado a nossa espiritualidade. Eu gosto muito de C.S. Lewis, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, escreveu muitos outros livros, Cristianismo Puro e Simples. Eu gosto bastante dele e ele ilustra muito bem como é que a gente se relaciona com o Evangelho e tudo. Eu comprei um livro para explicar para o meu filho como foi feito o sacrifício de Jesus. E o livro que eu comprei é As Crônicas de Nárnia. Então é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. A ideia ali são irmãos que entram dentro de um guarda-roupa, vão para Nárnia, que é um novo mundo, e nesse novo mundo ele está dominado pela feiticeira. O mundo está num completo e eterno inverno por causa da feiticeira, que tinha lá o castelo de gelo e assim por diante. Mas ela consegue seduzir um dos irmãos, que é o Edmundo. E como é que ela seduz ele? Ela seduz dando doce. Então ela traz o Edmundo para dentro, dá doces para ele e entra nesse aspecto porque o Edmundo já tinha um caráter meio individualista, egocêntrico, querendo as coisas do jeito dele e até buscando o seu próprio interesse e a sua liberdade. E aí ele é facilmente seduzido pela feiticeira e a história é legal porque o Aslan, que é o leão, que é a representação de Jesus, ele doa a sua própria vida, né? Ele permite que a feiticeira o mate para que ele possa resgatar a vida do Edmundo. Também fala sobre a ressurreição, é bem bonito. Mas quando eu estava explicando para o meu filho, eu perguntei para ele: filho, se você estivesse no lugar do Edmundo, uma pessoa te oferecesse doce, você aceitaria? E ele falou assim: sim, papai, eu aceitaria. E foi uma oportunidade que eu tive para falar para ele que muito provavelmente a feiticeira, explicando para ele: filho, a feiticeira não deu doce para o Edmundo porque ela gostava dele. Ela deu doce para o Edmundo porque ela queria algo em troca. Ela muito provavelmente queria algo que o Edmundo às vezes não iria dar de primeira. E aí foi a oportunidade de eu poder falar para ele: filho, nem todas as pessoas são boas, nem tudo que parece ser bom tem um final bom. Então,
é importante, filho, a gente fazer um questionamento, desconfiar. Será que essa pessoa é boa mesmo e tudo? Aí eu falei, poxa, eu já aproveitei para falar, não aceite doce de ninguém, não aceite nada de ninguém que você não conheça, que você não pergunte para mim. Mas é engraçado, eu gostei da resposta dele, que ele foi sincero em dizer, eu aceitaria o doce. E às vezes a verdade é que é assim que a gente lida diante das questões da nossa vida. Quantas são as coisas que parecem ser muito boas e a gente meio que fala assim, não, eu mereço, eu posso isso é aparentemente bom, mas sem percebermos, nós estamos perdidos. Estamos perdidos na nossa perspectiva sobre a vida, de achar que nós somos senhores da nossa própria vida. E a partir disso, não percebemos que algumas coisas que parecem ser boas, no fim, elas têm uma ação muito ruim na nossa vida. Seja para o lado do filho mais novo ou do filho mais velho, essa é a perspectiva que a gente lida diante da vida. A gente acha que a gente sabe o que é bom para nós, por isso a gente de alguma maneira quer manipular as coisas e até mesmo Deus para fazer as coisas do jeito que a gente quer. Bom, por isso então é que a gente tem aqui um entendimento mais profundo sobre o pecado. Porque o pecado não é simplesmente aceitar o doce, o pecado não é simplesmente gastar a vida com prostitutas, com prazeres da vida, como o filho mais novo, mas o pecado é principalmente agir como o Senhor da nossa própria vida. Esse é um entendimento mais profundo sobre o pecado. E às vezes essa é a maneira como a gente tem lidado. A gente às vezes quer colocar Deus ou o Evangelho numa caixinha e quer que Deus respeite a nossa maneira de lidar com a vida, respeite a maneira de a gente enxergar a vida, e a gente não quer submeter a nossa maneira de enxergar a vida a Deus. Você pode pensar sobre isso. Nós estamos numa fase onde tem bastante gente se convertendo no meio de celebridades famosas e tudo. E aí você vê que existe uma crítica muito grande dos evangélicos. Esse cara não se converteu de verdade, ou que absurdo, essas pessoas se batizando e tudo mais. Como se, de alguma maneira, Deus fosse nosso e a gente ficasse profundamente irritado quando Deus também passa a ser para outras pessoas o Senhor da vida delas. Então, não estou questionando a maneira como as pessoas estão lidando, porque eu nem sei se elas estão arrependidas, se elas mudaram de vida, e eu nem quero saber. Agora, é importante eu saber que se isso me afeta muito, eu provavelmente estou tendo uma atitude de irmão mais velho. Como assim? Você faz um banquete para o irmão mais novo e eu estou aqui trabalhando anos feito um escravo. Aqui a gente vai mais profundo no pecado, porque a gente está tanto valorizando as coisas que a gente faz e está ficando claro que o que a gente faz é para receber algo, ou para garantir algo, como a gente se irrita quando Deus não faz as coisas do nosso jeito. A gente se irrita quando as pessoas estão pegando o nosso Deus e de alguma maneira ele para de ser o Deus que a gente criou e passa a ser de outra pessoa. Então isso é muito profundo a gente saber que de alguma maneira a gente também está enraizado num pecado profundo, que é nós somos senhores da nossa própria vida. E sejam as pessoas, seja Deus, as coisas deveriam ser do nosso jeito. Isso faz a gente refletir muito. Lembrando que o que Jesus está dizendo aqui é que a atitude do irmão mais velho, ela é mais perigosa do que o irmão mais novo. Por quê? Porque o meu irmão mais velho, ele está fora do ambiente de reflexão e ele está fora do ambiente de arrependimento. Por quê? Porque ele ainda está na perspectiva de olhar para o outro e achar que ele é superior ao outro. Essa posição, Jesus vai nos ensinar que ela é muito perigosa. Jesus vai nos dizer isso através da parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu ora agradecendo a Deus, falando assim, muito obrigado Deus, porque eu não sou como o publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu oro todos os dias e eu observo a lei. Então, graças a Deus que eu não sou como o publicano. Mas aí o publicano não
acha digno nem de se achegar no meio do templo, ora mais de canto, mais de lado, põe a mão no coração e fala: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Jesus vai dizer que o publicano volta para casa justificado e o fariseu não. Quando nós estamos nesse lugar de reflexão, esse lugar é seguro para nós. Por quê? Porque a gente está sempre nessa pergunta, nesse tipo de reflexão sobre a maneira como a gente tem lidado com as pessoas. Será que eu não tenho sido interesseiro? Será que eu não tenho feito as coisas tenho feito até boas coisas, mas com intenções erradas? Será que a maneira como eu estou lidando com o evangelho, será que eu não estou seguindo regras para simplesmente receber alguma coisa de Deus e no final da vida eu conseguir cobrar de Deus aquilo que Ele me deve? Talvez essa é a maneira que a gente tem lidado hoje, e Jesus vai dizer que esses dois caminhos estão errados. Ambos estão errados. Porém, Jesus também vai nos dizer que, da mesma maneira que ambos estão errados, ambos são amados. E esse é o convite de Jesus para nós. Seja o filho mais novo ou o filho mais velho, ele quer nos transformar em filhos maduros. Existe uma intenção do Pai de correr até o filho mais novo, e existe também uma intenção do Pai de correr até o filho mais velho. Saber que o Senhor não desiste de nós, por mais que existem aqui dois casos, um caso mais perigoso que o outro, mas nada é impossível para o nosso Deus. Ele está querendo nos alertar que existe um caminho para a gente fazer esse tipo de reflexão, saber que felicidade mesmo é saber que nós somos amados. Essa felicidade mesmo é encontrar em Cristo Jesus, no próprio relacionamento com Ele, que nós somos amados. E por isso nós obedecemos às leis, nós obedecemos os mandamentos. É por causa disso. A gente não obedece os mandamentos para ser amado, mas a gente é amado e por isso as nossas ações são um reflexo ou quase que um diagnóstico de como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Eu não sou casado com a minha esposa simplesmente para seguir ordens ou as leis da moralidade ou as leis do casamento. Eu sou casado com a minha esposa porque eu a amo. E a partir do meu amor por ela, as leis ou as responsabilidades, elas se tornam até mais fáceis. Por quê? Porque é por causa do amor por ela que eu a respeito, que eu a amo, que eu me dou por ela, que eu sou fiel a ela. Então entenda que essas leis ou regras, elas são simplesmente um reflexo de quem já encontrou, de quem já amou. Então, a felicidade está no fato de você ser amado e de você amar porque você é amado. Então, buscar um relacionamento com Deus, buscar a sua palavra, sem interesse nenhum e de alguma maneira falar: Senhor, molda a minha vida, eu não quero sair desse lugar de reflexão e de transformação, porque é aqui que eu entendo que eu sou amado, é aqui que eu amo, é aqui que eu exerço com misericórdia, é assim que eu enxergo a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, é assim que eu enxergo o filho mais novo com misericórdia, e é assim que eu vigio em relação a atitudes de filho mais velho diante do meu coração. Que o Senhor nos ajude a não sermos filhos mais novos e não sermos filhos mais velhos, mas sermos filhos maduros. Deus abençoe você.